Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto e amado ouvinte e internauta, que nos acompanha aqui da Diocese de Formosa e de todo o Brasil e de outros lugares fora do Brasil. Obrigado por você estar conosco, por estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira. Agradeço a você que sempre deixa seu like, seu comentário aqui e, além disso, ainda compartilha o nosso programa. Te convido a iniciarmos rezando assim: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós estamos nos primeiros passos da Quaresma e hoje a Igreja nos convida a contemplar a beleza do seguimento de Cristo. Não um seguimento superficial, mas um caminho concreto de conversão, de entrega e de esperança. Veja que esses temas nós sempre os trabalhamos aqui, mas eles são antigos e sempre novos. A Quaresma é esse tempo de aprender a caminhar com Jesus. E nesse caminho Deus nos dá uma presença muito concreta, o sacerdote católico. Quintas-feiras nós sempre damos esse destaque à Eucaristia e ao sacerdote porque são temas basilares da nossa fé católica. Não existe igreja católica sem padre e sem Eucaristia. Porque o padre é aquele que acompanha o povo, escuta confissões, celebra a Eucaristia, sustenta os desanimados, visita os doentes, vai à zona rural, ajuda as pessoas, vai às escolas, reúne com os policiais, visita as famílias, abençoa as casas. Olha, tanta coisa que um padre faz. Aí vocês costumam olhar o sacerdote no altar, tão bonito ali com aquelas vestes, que não é para apresentá-lo, mas é para apresentar o esplendor de Cristo ressuscitado. E às vezes você nem imagina o quanto que um sacerdote age, o quanto um sacerdote trabalha. O sacerdote é médico de almas. E é bonito o ministério do padre. Outro dia, celebrando em Brasília, na paróquia São Bento, com o padre Alex, o padre Ramon, e tinha um menino cerimoniário, adolescente, já iniciando a juventude, muito vivaz. Depois eu perguntei o que ele está organizando para ser na vida. Ele falou: a primeira ideia é ser padre. Um menino másculo, muito arrumado, delicado, fortuito, menino forte. Eu dava para ele as palavras necessárias para que um jovem que deseja escutar o chamado de Deus possa seguir o ministério. E ao final ele me agradeceu. Eu nunca tinha escutado essas coisas e o meu coração está alegre. Com certeza será um sacerdote maravilhoso, porque ele tem o pároco dele, o vigário, que são padres maravilhosos, que estão ali cuidando, zelando do povo de Deus, com aquele amor tão grande, com aquela dedicação, homens dedicados. E esse menino ele vai crescer sendo chamado por Cristo através do exemplo dos padres. A Diocese de Formosa não tem pastoral vocacional. Nós não temos há muitos anos. E às vezes a gente pergunta a necessidade, porque você já tem muita gente que reza pelas vocações. Tem o Serra Clube que ajuda as vocações. E os padres. Os nossos padres são, por assim dizer, os outdoors vocacionais da Diocese. Porque é o menino que vê o padre, piedoso, padre que adora o Santíssimo, que tem devoção à Nossa Senhora, o padre que está junto com as famílias nos desastres, no sofrimento, na morte, no nascimento das crianças. O padre está ali, o padre participa dessa beleza pastoral, o sacerdote como pai e pastor. É assim que as vocações são promovidas. Minha vocação nasceu como? No altar, como coroinha do Monsenhor Juarez,
que está sepultado aqui na Diocese de Formosa, em Nova Roma, eu vi aquele padre que corria, antes a cavalo, depois de jipe, naqueles tempos difíceis. E quando morria alguém, às vezes era de família até que não gostava do padre, tinha até inimigos do padre, mas ele era o primeiro a chegar no velório, rezar o terço. Eu achava bonito o Monsenhor Juarez, às vezes cansado daquelas lutas tão infindas. E quando a gente estava esperando ir para a missa, ele entrava e rezava o terço com o povo antes da missa. Eu lembro muito bem em Campo Norte, Dona Geralda de Ávila, de venerável memória, grande mulher, ao lado das minhas avós, Benedita Maria e Dorvina Bonifácio, faziam parte do apostolado da oração, dos trabalhos da igreja, mulheres simples do povo, mulheres sertanejas, mas estava ali na igreja. E Dona Geralda, a vida toda, desde menino até minha vida, já como bispo, Dona Geralda sempre rezava o terço na igreja de Campo Norte. Na nossa saudosa, inesquecível matriz antiga, o prédio mais antigo daquela cidade que depois foi demolido. As justificativas não me convenceram até hoje. A voz de Dona Geralda, aquela voz fina, penetrante, que marcava o ambiente da igreja. E na quaresma, que bonitas quaresma, com a via sacra. Essas mulheres santas, essas almas piedosas que foram moldadas pelos padres piedosos e que moldaram o coração dos vocacionados. A vocação nasce no pé do altar, o menino olhando o padre, desde a maneira como o padre faz sua genuflexão, o jeito que o padre adora o Santíssimo, o jeito que o padre reza, proclama a palavra de Deus, a homilia suave, o jeito de rezar a missa. Tudo isso é trabalho vocacional. A gente não precisa de outdoors, nós não precisamos de grandes programas de pastoral vocacional para chamar as vocações ao sacerdócio. A grande propaganda, meu padre, sou eu e o Senhor, quando nós fazemos as coisas com fé e com amor. O sacerdote piedoso encanta os olhos dos meninos, porque o menino vê no padre o pai espiritual. E o menino vê aquele sacerdote. Até o jeito do padre beijar o altar toca. Aquele beijo santo no altar. A maneira do padre elevar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, tudo isso toca. São os gestos do sacerdote a maior propaganda vocacional de uma paróquia. Padre santo, padre apostólico, padre dedicado é sinal de que as vocações vão fluindo, vão surgindo. Então, para os padres que não conseguem nenhuma vocação na sua paróquia, talvez fique uma meditação. Que jeito que o senhor está sendo? Como que está sendo sua unção sacerdotal no altar? É preciso isso. Como isso é importante. Porque a quaresma é esse tempo de caminhar com Jesus. Eu me lembro da minha quaresma de infância, a gente menino, de pé no chão, o povo tudo de pé no chão, aquela pobreza, o sacerdote, a cruz, a via sacra, aquilo tudo era mistério. Porque o padre é aquele que acompanha o povo, que escuta as confissões com piedade, que celebra a missa com amor, que vai participando da vida do nosso povo. São João Maria Vianney, no século XIX, na França, em Arles, dizia que o padre, o sacerdote, é o amor do coração de Jesus. E é verdade. Não porque seja perfeito, mas porque foi escolhido para conduzir o povo à graça. Na história da igreja, vemos como os padres sempre valorizam essa missão. Os padres da igreja, os grandes teólogos, como São João Crisóstomo, século VI, que dizia: o sacerdote permanece na terra, mas administra coisas celestes. Aí o pessoal da teologia da libertação vai achar isso um absurdo, isso é clericalismo, isso é bobagem. Não é não. Todos que estão enseguerados na teologia da libertação vão passando, é bom que mude logo, tem muita gente mudando, como eu mudei,
e a gente começa a ver as coisas com os óculos de Cristo e não com os óculos da ideologia marxista. Não com os óculos do relativismo, de pensar que você está criando novidade. Meu Deus, a igreja é a novidade. A Eucaristia é a novidade perene, a confissão, o sacerdote, o altar, o ambão, a liturgia, o canto gregoriano, tudo é permanente. A Quaresma nos lembra exatamente disso. Deus age através dos seus instrumentos humanos. E o sacerdote é um instrumento humano, falho, mas de grande poder na igreja. Às quintas-feiras eu gosto muito de falar aqui dos padres, porque eu sei que tem alguns padres que acompanham o nosso programa e eu só posso louvar a Deus pela grande amizade com tantos e tantos sacerdotes que a gente encontra por esse mundo afora. Quanta beleza, por exemplo, o nosso clero de Formosa, nossos padres. Cada um tem suas fraquezas, seus defeitos, mas são padres que estão aí garrados, com coragem, com determinação. É isso que precisa, por isso nós temos vocações. Às vezes a gente tem que estar selecionando, porque tem tantas vocações que aparecem, que a gente vai selecionando aqueles que estão mais bem preparados. Por quê? Porque os padres estão dando exemplo. Santo Inácio de Antioquia, no século III, ensinava que o cristão não caminha sozinho, ele caminha em comunhão. A igreja é lugar de cura e o sacerdote é sinal dessa presença pastoral de cura. Talvez alguém esteja cansado da caminhada espiritual. Talvez tenha se afastado da confissão. Talvez tenha perdido o gosto pela missa. Hoje Deus convida você a voltar, a recomeçar a sua vida. A beleza do sacerdote na vivência quaresmal aparece justamente aqui. Ele não substitui Cristo, mas ele aponta para Cristo. Ele abre as portas da misericórdia, lembra o essencial, ajuda a carregar a cruz. Obrigado às mães espirituais pelos sacerdotes, que no Brasil e em tantos lugares têm rezado por nós padres. Obrigado a você, mãe espiritual, pelo sacerdote que reza conosco no nosso programa todos os dias. Muito obrigado, porque você é vivamente alma da igreja, sustentando as almas sacerdotais. Santo Ambrósio, no século VI, dizia: onde há perdão, ali está a presença viva de Deus. Quantas pessoas encontram paz ao ouvir as palavras da absolvição do sacerdote? Eu te absolvo dos teus pecados. Rezar pelo sacerdote é também viver bem a Quaresma. Eles carregam o peso das almas, escutam dores profundas, enfrentam suas próprias fragilidades. Hoje, peço ao Senhor que fortaleça aqueles que cuidam de nós, que cuidam do povo. Seguir Cristo não é apenas uma decisão interior. É caminhar com a igreja, com os sacramentos, com quem Deus colocou para guiar o seu povo, nossos amados sacerdotes. Que Deus os fortaleça sempre. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 9, 22, 25. Jesus diz aos apóstolos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser morto é ressuscitar ao terceiro dia. Depois ele acrescenta: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. E pergunta: que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Meu querido e amado ouvinte internauta, a Quaresma é esse tempo para que nós possamos aprender a carregar a cruz com Cristo. A cruz não é um peso inútil, mas um caminho de salvação. Nós estamos juntos no altar de Deus, na Eucaristia, que vem pelas mãos do sacerdote, para carregarmos nossas dores, nossas dificuldades, nossas pendengas e sofrimentos, e, sobretudo, carregar com amor a cruz de cada dia. Assim seja. Façamos nossa oração. Ore comigo em espírito. Senhor Jesus, neste tempo quaresmal, queremos seguir-te com sinceridade. Abençoe os sacerdotes que acompanham o teu povo. Abençoe os padres da nossa Diocese de Formosa.
Abençoa os nossos seminaristas para que sejam perseverantes. Abençoa nossas religiosas, nossas monjas beneditinas, nossas freiras e consagradas. Os nossos diáconos, abençoa o teu povo, as famílias. Fortalece os que estão cansados. Sustenta os que carregam muitas cruzes. Dá-nos coragem para renunciar ao que nos afasta de ti e fidelidade para caminhar na tua igreja. Que nunca nos afastemos da tua graça e aprendamos a viver este tempo santo com coragem disponível. Que Deus encha seu coração de alegria, de santa paz e que nós possamos dizer sempre com São Padre Pio: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Mãe Eucarística, Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado o tempo quaresmal, uma santa quinta-feira de adoração para você e os seus.